Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? E se eu te dissesse que algumas pessoas, especialmente crianças, parecem se lembrar de quem foram antes? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da humanidade. Os casos estudados de crianças que afirmam lembrar de vidas passadas. Imagine uma criança pequena, com apenas 3 ou 4 anos, que de repente começa a falar sobre uma outra família, em uma outra cidade, com detalhes tão específicos que desafiam qualquer explicação lógica. Ela descreve a casa onde morava, os nomes de seus pais e irmãos de uma outra vida, e até mesmo como morreu. Parece o roteiro de filme, eu sei, mas esses são relatos reais, documentados por cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. Um dos pioneiros nesse campo foi o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra da Universidade da Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos de sua vida a investigar esses casos. Stevenson não era um místico. Ele era um cientista rigoroso. Ele viajou pelo mundo, da Índia ao Líbano, do Brasil aos Estados Unidos, e documentou mais de 2.500 casos. O método dele era minucioso. Ele gravava as declarações da criança, entrevistava os familiares e depois, como um verdadeiro detetive, partia em busca da pessoa falecida que a criança afirmava ter sido. O mais chocante é que em centenas de casos, ele encontrou uma correspondência. As informações batiam. Nomes, lugares, eventos e até mesmo segredos de família que ninguém da família atual da criança poderia saber. A criança nunca tinha estado naquela cidade, nunca tinha ouvido falar daquela família. Como isso é possível? Vamos falar de um caso específico que se tornou famoso. A história de James Leininger. Desde muito pequeno, James era obcecado por aviões, mas não era uma obsessão comum. Ele tinha pesadelos terríveis, onde gritava sobre um avião em chamas, sobre estar preso, sobre não conseguir sair. Durante o dia, ele brincava de ser um piloto, mas com uma precisão assustadora. Ele conhecia partes do avião que uma criança da sua idade não teria como saber. Um dia, ele disse aos pais que seu nome não era James, mas sim James Houston, um piloto abatido pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Ele disse que seu avião, um Corsair, decolou de um porta-aviões chamado Natoma Bay, e ele descreveu com detalhes a sua morte na Batalha de Iwo Jima. Os pais de James, Bruce e Andrea, eram cristãos devotos, e a princípio acharam tudo aquilo muito estranho. Mas as informações eram tão específicas que Bruce, o pai, decidiu investigar. Para sua surpresa, tudo começou a se confirmar. Existia um porta-aviões chamado USS Natoma Bay. E, ainda mais incrível, eles descobriram que um piloto chamado James M. Houston Jr. realmente morreu na Batalha de Iwo Jima, exatamente como o pequeno James descrevia. Seu avião foi atingido e caiu no oceano. A investigação foi além. Eles encontraram veteranos que serviram no Natoma Bay, com James Houston. O pequeno James Leininger reconheceu um dos pilotos em uma foto de grupo, dizendo: esse era o Jack Larson. E era verdade. Jack Larson estava vivo, e confirmou muitos detalhes que só alguém presente na época poderia saber. Como uma criança de Louisiana poderia saber de tudo isso? Outro caso impressionante é o de Shanti Devi. Na Índia, na década de 1930, aos 4 anos, ela começou a insistir que sua casa verdadeira era em Mathura, a mais de 100 quilômetros de distância, e que seu nome era Lugid Devi. Ela disse que era casada com um comerciante chamado Kedarnath, e que tinha morrido 10 dias após dar à luz seu filho. A família, desesperada, buscou ajuda. Um parente escreveu para o endereço que Shanti descreveu em Mathura, perguntando se um homem chamado Kedarnath, que perdeu a esposa há cerca de 10 anos, vivia lá. A resposta veio: sim, tudo era verdade. Kedarnath viajou até dele para conhecer a menina. Para testá-la, ele se apresentou como o irmão do falecido marido. Shanti Devi olhou para ele e disse: não, você não é o irmão dele. Você é meu marido. Ela então descreveu detalhes íntimos da vida deles, que só os dois poderiam saber. O caso ficou tão famoso, que até Mahatma Gandhi se interessou, e montou uma comissão para investigar. Eles levaram Shanti Devi para Mathura. Chegando lá, sem nenhuma ajuda, ela guiou o grupo pelas ruas, reconheceu parentes e amigos da vida passada, e apontou para a casa onde morou. Ela até descreveu um poço secreto no quintal, onde Lugid Devi havia escondido dinheiro. A família confirmou a existência do poço. A precisão dos detalhes era simplesmente inexplicável. Mas como a ciência lida com isso? Os céticos oferecem algumas explicações alternativas. Uma delas é a criptomésia, que é basicamente uma memória oculta. A criança poderia ter ouvido uma conversa, assistido a um programa de TV, ou visto um filme, e absorvido essas informações sem perceber. Mais tarde, essa memória ressurge, mas a criança a interpreta como uma lembrança de uma vida passada. Outra possibilidade levantada é a sugestão dos pais. Talvez, ou os pais, intencionalmente ou não, guiem as respostas da criança.
reforçando certas histórias e ignorando outras, até que uma narrativa coesa se forme. E claro, existe a possibilidade de fraude. Embora em casos bem documentados como os de Stevenson, essa hipótese seja difícil de sustentar, dada a quantidade de evidências cruzadas. No entanto, essas explicações têm dificuldade em dar conta de todos os detalhes. Como a criptomese explica o conhecimento de segredos de família ou de fatos históricos obscuros que a criança não teve acesso? E como explica outro fenômeno intrigante que Stevenson documentou: marcas de nascença e defeitos congênitos. Em cerca de 35% dos casos que ele estudou, a criança tinha uma marca de nascença ou um defeito físico que correspondia a um ferimento fatal na pessoa falecida. Por exemplo, uma criança que lembrava de ter sido morta com um tiro no peito, nascia com uma marca de nascença exatamente no mesmo local. Em muitos desses casos, Stevenson conseguiu obter os relatórios de autópsia da vida anterior, e a correspondência era precisa. Um caso famoso é o de um menino na Turquia que se lembrava de ter sido um homem que foi acidentalmente morto por um tiro de espingarda na cabeça. O menino nasceu com uma deformidade facial e craniana severa, que correspondia exatamente aos ferimentos descritos no registro hospitalar do falecido. Explicar isso como coincidência se torna estatisticamente muito improvável. Esses casos não se limitam a uma cultura ou religião específica. Eles acontecem em todo o mundo, em famílias que acreditam em reencarnação e em famílias que não acreditam. Isso sugere que não é apenas um fenômeno cultural. É algo mais profundo, algo que toca na essência do que somos. Então, o que tudo isso significa? Será que a nossa consciência, nossa personalidade, sobrevive à morte do corpo e pode renascer em outro? É uma ideia que abala as fundações da nossa visão materialista do mundo. A ciência tradicional ainda não tem uma resposta definitiva. Para muitos pesquisadores, como o Dr. Jim Tucker, que continuou o trabalho de Stevenson na Universidade da Virgínia, esses casos representam a melhor evidência que temos para a sobrevivência da consciência após a morte. É claro que devemos manter uma mente aberta, mas também cética. Cada caso precisa ser analisado cuidadosamente. Mas ignorar a quantidade e a qualidade das evidências coletadas por décadas seria fechar os olhos para um mistério que talvez contenha a chave para entender a natureza da realidade e o nosso lugar nela. O que você acha? Você acredita na possibilidade de reencarnação? Já ouviu alguma história parecida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto tão instigante. A discussão é o que nos faz avançar no conhecimento. Se você gostou de explorar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, onde vamos continuar a desvendar os enigmas mais fascinantes do nosso universo. Obrigado por assistir e até a próxima.